O governo dos Estados Unidos jogou um balde de água fria nas expectativas da gestão Lula em negociar rapidamente o tarifaço. O Planalto pretende se reunir com os americanos em no máximo 2 semanas e deseja encerrar as sanções ainda neste ano. Por outro lado, o representante comercial dos Estados Unidos afirmou nesta quinta-feira que o acordo comercial com o Brasil pode levar meses, ressaltando que o Planalto precisa estar disposto a colaborar para a negociação dar certo. Luiz Felipe Dávila, de um lado o Brasil querendo já resolver, o presidente Lula tinha até pedido uma suspensão imediata de lei Magnitsky, de tarifaço, de tudo, enquanto negociam. Por outro lado, os representantes americanos colocam um balde de água fria nas expectativas brasileiras. Isso pode demorar algum tempo ainda para que seja tudo resolvido. Koba, o maestro deste acordo chama-se Donald Trump e não Lula. Afinal de contas, todos os gestos foram feitos por Donald Trump. Ele que disse que tinha química, ele achou que era o momento para reverter a conversa e aí procurar o presidente brasileiro, ele que acabou convocando a reunião na Malásia e ele é que dá as cartas. Donald Trump não dizia isso já para o Zelensky? Cadê? Você não tem carta? Bom, o presidente brasileiro não tem carta, então quem tem as cartas na mão é o presidente dos Estados Unidos. E veja que coisa interessante. Sabe por que deu uma esfriadinha nessa história de apressar o acordo com o Brasil, Koba? Porque Donald Trump chegou a um acordo com Xi Jinping na China, num item que é fundamental para os Estados Unidos, que são os minerais raros. Era a única coisa que estava no cardápio do Brasil que os Estados Unidos tinham interesse de talvez avançar rapidamente com esse acordo. Agora esse acordo foi feito com a China. Portanto, o Donald Trump vai dar uma bela esfriada no negócio com o Brasil agora, porque na verdade não tem nada ali que afete mais. Sim, a questão do hambúrguer ficou um pouco mais caro, o café está ficando um pouquinho mais caro, mas ele não tem pressa para resolver esse tema. E o Brasil, que saiu com a tal da química, petroquímica de relação, vai ficar chupando o dedo, porque foi o único presidente que não sentou com Donald Trump para negociar. Não, ficou esperando o convite do presidente americano. Ou seja, a diplomacia passiva, errada, militante, ideológica e partidária. Não pode dar bom resultado. Agora, o Brasil, que estava na vitrine, voltou para o banco de reserva. Por quê? Porque saiu o acordo com a China. Aí, toda a expectativa brasileira sendo frustrada agora diante da manifestação do representante americano de que isso pode levar a algum tempo. Uma expectativa que foi nas alturas depois da foto do início da semana, do encontro ocorrido no domingo entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump na Malásia, sudeste asiático, em que, a partir dali, os apoiadores do Planalto, do presidente da República, acreditavam que a química tinha gerado fruto, já estava tudo dando certo e a expectativa do Brasil tão alta que já estava pedindo de imediato cessação ou suspensão do tarifaço, da lei Magnitsky, ou seja, já achava que aquele aperto de mão e aquela foto já teriam sido o suficiente para resolver todos os problemas e que um tempinho de conversa com o presidente Lula já teria sido o suficiente para convencer, amolecer o coração do presidente americano Donald Trump, que a gente sabe tem muitos outros interesses, como nos disse o Dávila. Agora, 19h01, nós estamos de volta para você que estava no nosso intervalo da rede, repercutindo aqui a frustração do governo brasileiro com o tempo que a negociação com os Estados Unidos pode durar. Aqui no Brasil, o governo achando que tudo seria resolvido rapidamente, mas representantes americanos já avisaram e colocaram um banho de água fria nas expectativas brasileiras, avisaram que isso pode demorar muito, e aí eu quero ouvir o Roberto Mota. Mota, aí a foto fica só para a história, né? Essa não foi uma semana boa para o governo brasileiro. E agora essa notícia, né, Koba? O governo quer uma reunião com os Estados Unidos, no máximo, em 2 semanas. Mais uma reunião. Para que será? Para preparar outra reunião? E o mais importante, o que vai estar na pauta dessa conversa? Agora, vejam só. O governo acabou de dizer
que os governadores da oposição estão unidos contra o crime só para criar uma justificativa para uma intervenção americana. Declaração, está aí nas notícias. O governo também já disse que não vai classificar as facções como terroristas, porque isso criaria uma desculpa para os Estados Unidos fazerem uma intervenção aqui no Brasil. Declaração dada por várias pessoas ligadas ao governo. Essas declarações não são apenas vazias de qualquer lógica. Elas também são completamente incompatíveis com a intenção de buscar um acordo com os americanos, aos quais você está acusando de querer fazer uma intervenção aqui no Brasil. É mais uma conversa de maluco. Quero sua opinião sobre isso também, Beraldo, porque, de fato, né, aquele discurso do presidente Lula a respeito de traficantes serem vítimas de usuários, né, toda a crítica que recai sobre o governo americano pelas suas ações anunciadas na Venezuela, enfim, isso tudo, a própria mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro, realçando o poder das facções aqui no Brasil, do narcotráfico por aqui também, isso tudo pode pesar negativamente para o Brasil nessa negociação que pretende o governo brasileiro, né? Kobayashi, essa dinâmica da negociação internacional, da geopolítica, é uma coisa realmente fascinante. Olha só o que aconteceu. A gente viu o presidente norte-americano embarcando para a Ásia, onde a sua agenda mais importante era o encontro com Xi Jinping. Os Estados Unidos tinha acabado de anunciar um aumento de tarifas e ficou um mal-estar muito grande, que foi um movimento de Donald Trump para preparar esse encontro com Xi Jinping. No meio do caminho, sem incluir encontro com o presidente brasileiro, não estava na agenda, ele para na Malásia e de uma hora para outra temos o presidente Donald Trump e o presidente do Brasil sentados dando uma entrevista coletiva antes da reunião. Veja, nesse encontro a comunicação era mais importante do que a discussão, do que o conteúdo que seria tratado entre eles. Tanto é que o presidente americano já tinha avisado que ele tinha pouco tempo. Aí ele senta ali, junto com o presidente brasileiro, fica respondendo perguntas dos jornalistas para que o mundo inteiro visse aquela cena. Quando o presidente brasileiro tenta cortar a entrevista, dizer, olha, o presidente tem pouco tempo, preciso aqui a gente ir tratar dos assuntos e tal, o presidente Donald Trump olha com a cara meio de surpresa. E aí eles, então, vão ter uma reunião de portas fechadas, que o presidente brasileiro sai se vangloriando de ter falado de Hugo Chávez, de Hugo Chávez não, de Nicolás Maduro, de ter falado de tudo que não estava no cardápio de interesses dos Estados Unidos. O presidente americano sai dali, pega o seu avião, vai para o encontro com o presidente chinês, que era a coisa mais importante que ele ia fazer, num clima em que ele passa o seguinte recado para o Xi Jinping: olha, eu já te aumentei tarifa. Então eu tenho aqui um assunto que a gente precisa se entender. E eu acabei de sentar com o Lula, como você viu, e eu estou ali, tive uma reunião a portas fechadas com ele, e eu vou resolver minha vida com ele. E aí ele vai e sai com um acordo com a China. Então o presidente brasileiro ele foi usado por Donald Trump para simplesmente gerar um ambiente mais favorável para os Estados Unidos nessa conversa com Xi Jinping. E foi um movimento brilhante, porque saiu o acordo lá que ele queria. Agora o Brasil volta lá para o lugar que ele tem na fila. Ele está lá atrás. Ele está lá com a listinha de pedidos que o presidente Lula disse que tinha até escrito em inglês, que ia deixar... Está lá, o presidente Lula na fila, segurando a sua listinha, esperando a sua hora de sentar à mesa para negociar a sério. Se colocar esse comentário no Beraldo no chat GPT, sai uma charge legal, viu, Beraldo? Ô, Dávila, eu quero a sua opinião também, porque daí, no final das contas, o presidente Lula, nessa negociação toda, foi só o degrau, né? Só ali a porta de acesso para a negociação relevante mesmo, que seria Estados Unidos e China.
É verdade. Aliás, eu vou continuar a piada do Beraldo. Imagina agora assim, tá bom, vamos começar a negociar terras raras. Brasil, vamos lá. Qual a negociação? Aí o ministro vira pro assessor e fala: cadê os mapas aí da terras raras? Bom, mas a gente só tem mapeado 27% do subsolo brasileiro para saber onde é que estão as terras raras. Mas nós vamos negociar em cima do quê? Peraí, volta lá, pede para criar uma estatal para fazer mapas do subsolo brasileiro para que nós possamos negociar com os Estados Unidos. É uma brincadeira. É assim, olha, a gente precisa ter um drone, né, Beraldo? Vamos comprar um drone para ver essa negociação, como é que vai ser. É constrangedor a, a falta de profissionalismo, de seriedade para negociar uma coisa importante que os Estados Unidos está anunciando há um tempão. O que nós fizemos? Não só tem 27% do subsolo brasileiro hoje mapeado, como provavelmente o governo americano, que é bem informado, fala assim: mas me conta uma coisa, como é que é a agilidade? Se nós quisermos fazer aqui um grande deal de terra, vocês têm 80 mil processos parados lá no Ministério de Minas e Energia para dar licença, para começar a exploração, alguns até caducam. É brincadeira. O Brasil precisa resgatar o espírito antigo da política externa brasileira, baseado na defesa do interesse nacional. Eu imagino o que o nosso Barão do Rio Branco está se remexendo lá no céu, olhando a pataquada que se tornou o Itamaraty nas mãos do governo do PT. É realmente vergonhoso. Vale a pena reler um pouco esses feriados aí, esses dias pela frente que nós vamos ter hoje, né? Esse feriado desse fim de semana já é finados. A biografia do Barão de Rio Branco para ver como é que a diplomacia brasileira era bem tocada quando tinha uma pessoa à altura do desafio que é a política externa brasileira. Fica uma dúvida muito grande, ô Mota, se isso tudo aí se as pessoas do lado brasileiro acreditam piamente no poderio, aqui uma autoestima muito grande, né? Com a própria imagem, com o pseudo-poder que tem, ou se estão de fato sabendo em que lugar estão e estão só enganando, só se aproveitando da narrativa. Será que acreditam mesmo, ô Mota, em tudo que falam, em tudo que pregam, nessas questões que envolvem as negociações exteriores? Na minha experiência, Cuba, é uma mistura das duas coisas. Existem realmente pessoas que são intoxicadas, embriagadas, eu não sei qual é a melhor palavra, por ideologia. Elas realmente acreditam na revolução, na ditadura do proletariado, elas realmente acreditam que propriedade privada é o mal, que tudo tem que pertencer ao Estado. Tem muita gente que acredita nisso. Outros estão simplesmente jogando o jogo do poder e percebem que não tem nenhuma outra alternativa a não ser continuar com essas mesmas narrativas, porque não tem nem capacidade de conceber nada diferente disso. Isso me lembra, como você falou aí de charge, isso me lembra os desenhos animados que tinha na época que eu era criança, já faz muito tempo, né? Era assim, tipo, você tinha um bichinho que ia... Ele chegava num abismo, aí ele pegava uma lata de tinta e aí ele pintava no ar uma estrada. E ele saía andando por cima da estrada que ele pintava no ar. É isso que a gente vê o que está acontecendo, né? São projetos, são ideias, é uma retórica que não tem nenhuma base na realidade. Não tem nenhuma chance de dar certo, porque ela vai contra todas as experiências da humanidade até hoje. É como o sujeito que insiste no comunismo, né? De admirar. Há pessoas que são comunistas ainda hoje, mas você nunca teve um regime comunista na história que não fosse uma ditadura sanguinária. Aí o sujeito diz, não, mas veja só, é que, na verdade, nenhum desses países foi de verdade comunista, porque quando chegarmos ao comunismo, vai ser o reino da justiça, do amor. Então, é uma combinação das duas coisas, Cuba. É uma cegueira ideológica e também uma tática política para ficar no poder o maior tempo possível. Cada dia a mais que essa turma fica no poder,
é muita influência e muito dinheiro que está em jogo. O problema é o destino, é o fim dessa estrada imaginária que a gente sabe que é um destino real, né? A gente sabe qual é o resultado final disso tudo. Ô Cristiano Beraldo, nessa negociação Brasil e Estados Unidos, que estava sendo amplamente explorado pelo presidente da República, inclusive com fins eleitorais para 2026, quais seriam os próximos passos a serem explorados, já que agora, diante da informação que vem dos Estados Unidos, isso não vai ser resolvido por agora, isso vai demorar meses? Já está sendo explorado, o caminho já foi adotado. Os Estados Unidos voltou a ser uma ameaça à soberania brasileira. Os Estados Unidos agora é um risco, os Estados Unidos invadirem o Brasil para matar traficante, para continuar a chacina do Cláudio Castro, para acabar com os trabalhadores pobres, pretos, favelados, os pobres coitados que ficam ali simplesmente ajudando a garantir a segurança daqueles pobres trabalhadores que moram na favela, aqueles jovens que têm o futuro todo pela frente e que foram mortos na biblioteca, estavam lendo livros, estavam lendo Camões, estavam lendo publicações históricas, enriquecendo o seu saber, né? Estavam nos bancos das faculdades, aqueles jovens cujo futuro realmente seriam assim grandes engenheiros, poderiam trabalhar agora com inteligência artificial, fazer a parte da revolução. Então, se a gente olha para o que está acontecendo da reação do governo e dos governistas, a gente já vê o caminho que foi tomado. Os Estados Unidos volta a ser uma grande ameaça. Agora, o que não faz sentido é a oposição adotar também uma posição de querer usar isso para causar medinho, porque aí você está embarcando na narrativa, né? A soberania brasileira tem que ser defendida pelos verdadeiros brasileiros. Porque o governo fica aí, os governistas ficam aí falando dos Estados Unidos, que os Estados Unidos querem invadir o Brasil, a soberania brasileira, mas estão escancarados para Nicolás Maduro e outros ditadores canalhas do mundo afora. Veja só o que acontece, o que a China faz no Brasil, e todo mundo acha que é normal. Eu lembro, Koba, em Pouso Alegre, aqui no sul de Minas, minha querida Pouso Alegre, foi construída uma fábrica de uma indústria de tratores chinesa. Eles não deram emprego na cidade para construir essa fábrica, uma fábrica gigantesca. Trouxeram todos da China, os chineses ficavam ali em trabalho escravo, porque não saíam às ruas, eles não circulavam pela cidade. Construíram aquela fábrica numa velocidade incrível, depois desapareceram. Claramente não cumpriu nenhuma das regras exigidas pelo Ministério Público do Trabalho. Mas está lá, a fábrica está lá funcionando. Foi construída dessa forma. Por quê? Porque o governo fecha os olhos para tudo que seus amigos querem fazer. Então, eu acho impressionante a valorização que o presidente da República está fazendo com essa questão dos combustíveis, porque os combustíveis é que estão financiando o crime organizado, os adulteradores de combustível. O mais impressionante é que a maior apreensão da história do Brasil de combustível adulterado com metanol, esse metanol ilegal que entra no Brasil e vai parar na produção de combustível, foi pego nos tanques das 3 maiores distribuidoras do país, cujo um dos donos é amigão do presidente, manda vinho de milhares de reais de presente para o presidente. Então, essa turma que tem esse histórico horroroso não tem dimensão e estofo para falar a verdade, para estar na posição correta. Portanto, a oposição não pode embarcar no discurso fácil. A oposição tem que agir de maneira muito firme para mostrar a hipocrisia e a incoerência dos governistas e não simplesmente ficar agora pedindo intervenção dos Estados Unidos, com bandeirinha dos Estados Unidos, que isso é uma grande bobagem. Vocês têm muito mais o que fazer do que ficar preocupado em vir o Brasil resolver problemas que os brasileiros é que tem que resolver.
Como fazer essa oposição de maneira mais inteligente, mais propositiva, de modo a gerar também os resultados políticos esperados para 2026, hein, Dávila? Exatamente. Nós precisamos ter propostas, soluções concretas. Eu vou dar um exemplo histórico aqui, que foi uma coisa muito interessante. Em 1906, nós tínhamos o Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté juntou lá o governador de Minas, de São Paulo e de vários estados. E a ideia era o seguinte: eles queriam, naquele tempo, valorização do preço do café para exportar mais café. E o governo federal, naquele tempo, se recusou a assinar. Então, os governos estaduais, se resolveram. Agora, nós temos que aproveitar este grande encontro que teve no Rio de Janeiro dos governadores apoiando o governador Cláudio Castro, para fazer uma política de segurança pública de combate ao crime organizado e ignorar o governo federal, se for o caso. Ou o governo federal entra e vai ajudar o que está feito. Agora, o que não dá é só para explorar politicamente. Precisamos ir para ação. Qual é a ação? Como é que dá? Pega o COSUD lá, não tem o COSUD? Então você está no COSUD e fala assim, traz o secretário de segurança aqui, como é que nós vamos fazer uma ação importante? Chama as pessoas importantes que entendem do assunto e nós vamos começar a resolver o negócio. Porque esse é o que os números mostram. Por que nós temos só 2 estados no Brasil que não estão naquilo que chama nível de epidemia de número de homicídios? Bom, vamos aproveitar então fazer uma política mais coordenada. Então, assim, é preciso hoje, Koba, colocar política pública em prática. Tanto que os governadores, quando eles falam sobre seus estados, eles mostram ali as políticas exitosas do seu estado. Agora nós temos que fazer uma história em torno de política de segurança. Vamos fazer. Ou vamos fazer, então, isso aqui é o Convênio de Taubaté para acabar com o crime organizado. Então a gente vai agir dessa forma aqui. E vamos ver quem que entra ou não entra nisso. Porque o que não dá é só para fazer a exploração política. Vai lá, que nem a gente estava comentando há pouco que o Lula foi lá, o Lula vai lá, tira uma foto com o Trump e pronto, o Trump põe a gente na geladeira durante mais um tempo agora. Não pode ser só a foto dos governadores com o governador Cláudio Castro. Precisa ter agora a ação. Qual é a ação? Então, começar a ter ação. Nós precisamos mostrar feitos. O Brasil hoje carece de exemplo de política pública que dá certo. Então, nós precisamos aproveitar a ação desses governadores para poder implementar uma política pública que dá resultado. Mostrar resultado tem muito mais efeito do que apenas ficar no discurso. Ô Mota, essa história da segurança, nesse momento, parece que é aquela história do cavalo arriado passando na frente dos governadores, principalmente da oposição, né? Porque a segurança pública é um assunto que favorece muito, e por motivos óbvios, a oposição, que são a favor de legislação penal mais dura, de combater mais incisivamente, mais energicamente crime organizado. E nesse ponto, historicamente, o governo do PT e do presidente Lula patina, né? Do ponto de vista das políticas públicas populares, enfim, não tem, pelo contrário, as políticas são muito mais condescendentes com os interesses de socialização, ressocialização, enfim, do viés social, enfim. Você acredita que essa seja uma oportunidade, de fato, para a oposição começar a explorar essa pauta? Porque quem pauta o assunto, o debate público, geralmente ganha o jogo, né? É uma oportunidade fantástica, é uma oportunidade histórica e completamente inesperada, né, Koba? Se você voltar a uma semana atrás, a gente estaria falando aqui da questão do encontro com Donald Trump e de outras pautas que não tem nada a ver com esse assunto. Agora, é importante lembrar, essa oportunidade histórica, na minha opinião, na minha visão, ela foi criada por 3 elementos em conjunto. O primeiro, e essa é uma visão que eu tenho com bastante convicção, o primeiro começou no governo de São Paulo, o governador Tarcísio, que começou a articular de forma clara, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista político, um enfrentamento direto com a facção que domina o crime organizado de São Paulo. A gente viu várias operações, a Operação Escudo, e principalmente o destemor do governador Tarcísio, de dizer o que tinha que ser dito de uma forma que eu até então nunca tinha visto nenhum governador dizer. O segundo elemento
foi os sucessivos tiros no próprio pé que o governo federal deu, desde que começou a exercer esse seu terceiro mandato, né? Eu só vou lembrar dois, que eu já mencionei aqui, aquele elogio à soltura de 50% dos criminosos presos em flagrante na audiência de custódia e a declaração magnífica, histórica, de que o traficante é vítima do usuário. Tem mais uma lista longa, mas eu acho que essa do traficante vítima do usuário, ela bateu fundo nas pessoas. Mesmo naquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, apoiam o governo. As pessoas, de repente, pararam para pensar e muita gente ficou muito abalada com isso. O terceiro elemento foi a operação no Rio de Janeiro, essa semana. Foi a operação, a tentativa que os traficantes, que o crime organizado, que os narcoterroristas fizeram de parar essa cidade. Eu já descrevi aqui, né? Eu mesmo liguei para o meu filho e falei, filho, volta para casa. Eu comecei a receber notícias, olha, a Grajaú, Jacarepaguá está sendo fechada, a outra estrada tal está sendo fechada, estão ameaçando fechar o túnel da Barra. Foi uma sensação de pânico coletivo. Eu não sei se eu já contei aqui, mas uma pessoa que eu conheço, que é síndica de um prédio perto de onde eu moro, proibiu entregas de delivery naquele dia, porque ele tinha recebido uma informação de que a facção ia invadir a Zona Sul. Esse é o nível de pânico. Então, esse dia foi um dia que eu acho que ninguém vai esquecer. E aí teve o preparo da Polícia do Rio de Janeiro, uma operação impecável que preservou a comunidade, levou o conflito que eles já sabiam que ia acontecer por uma área de mata, fez a operação para cumprir uma determinação judicial de acordo com todas as restrições que a polícia sofre. E aí o susto da quantidade de combatentes do lado dos traficantes, do número de mortos, a história de tirar a roupa, né, tirar os uniformes camuflados, para que, né, como se aquelas pessoas estivessem de cueca ali na mata de madrugada. Essas três coisas. O início feito pelo governo de São Paulo na postura, os tiros no pé que o governo deu e a operação no Rio de Janeiro, isso tudo se combinou de uma forma que a gente nem imaginava que pudesse acontecer. Hoje, o Brasil vive um momento que eu arrisco dizer, se os governadores de oposição derem seguimento ao movimento que eles começaram ontem, que é uma coisa histórica, nós podemos viver uma coisa que eu não imaginava que a gente fosse viver, tão cedo, pelo menos. Uma virada absoluta nessa hegemonia do crime sobre a vida do brasileiro. O Cristiano Beraldo, a sua opinião sobre isso também, né? Sobre a segurança ser um assunto a ser explorado pela oposição, porque, além de tudo, nesse ano, no primeiro semestre, a gente viu as pesquisas indicando que a violência teria passado a ser o assunto de maior preocupação do brasileiro e, até por consequência disso, os assuntos na mídia, na repercussão pública de segurança também chamam mais a atenção, as pessoas estão prestando mais atenção em relação a esse tema. É por aí um caminho viável para a oposição conseguir reverter ali aquela linha de popularidade do presidente Lula que estava estagnando e freando a impopularidade, né, do presidente Lula depois das ações dos Estados Unidos? Segurança pública pode ser um caminho, Cristiano Beraldo? Não, segurança pública é um caminho, porque ela aflige todos os brasileiros. A condição em que os brasileiros vivem em todos os cantos do país é absolutamente atormentadora, porque você, para sair de casa, as pessoas incorporaram como normal você não poder puxar um celular na rua, você não poder usar aliança, você não pode usar uma roupa melhor. As pessoas de idade morrem de medo porque durante um assalto podem ser empurradas, caírem no chão, se machucarem, às vezes até de uma forma fatal. Você tem medo de deixar a criança ir até a sorveteria da esquina. Então, o medo, ele faz parte do cotidiano brasileiro. Há partes do Nordeste, há o exemplo ali de, acho que é a região de Jericoacoara, se não me engano, em que há o conhecimento que uma das facções criminosas
domina é que ali não há crime, porque eles querem que os estrangeiros possam consumir drogas à vontade. E as pessoas acham que está tudo bem. O que o dono do hotel, da pousada vai fazer? Ele vai se incorporar a esse cotidiano e aí você não tem do governo estadual a ação necessária para coibir, para impedir esse tipo de coisa. É o Ceará que tem a polícia sendo instruída pelo seu governador para ir ajudar as pessoas a se mudarem das suas próprias casas, porque o crime organizado mandou elas saírem. E para morar ali na casa que elas compraram, elas vão precisar pagar aluguel, ou então elas estão fora. Então, esse tipo de cotidiano é um cotidiano absolutamente inaceitável e cada vez mais, porque a coisa não arrefece, ela se intensifica. Por isso, o tema da criminalidade será um tema preponderante no ano que vem. E vai combinar uma péssima entrega na área econômica com uma péssima entrega na área de segurança pública, que tem na sua motivação um perfil deste governo que repete o perfil dos governos anteriores, em que a segurança pública ela é abordada de forma completamente equivocada, em que o bandido ele é visto com sentimentalismo. Da mesma forma que na pauta econômica você tem o excesso de gastos e o desequilíbrio fiscal sendo visto como uma solução para algum problema brasileiro, porque estão pegando dinheiro e enfiando na mão daqueles eleitores que eles acham que têm potencial de garantir a eleição do ano que vem. Agora são 19h29. A gente vai para um rápido intervalo comercial, é muito rápido. Na volta tem mais notícia, mais opinião aqui em Os Pingos nos Is.